Olá, meus queridos alunos. Aqui quem fala é a Érica, tá? Espero que vocês estejam bem se cuidando. Então, a nossa aula de geografia hoje vai falar sobre a dispersão da população mundial e imigrações, tá bom? Façam a leitura da página 48 até 55. E vamos iniciar nossa aula de hoje. E a gente vai ver que há muitas discussões entre os pesquisadores sobre o surgimento da população humana em nosso planeta. Entretanto, sabe-se que o chamado homem moderno, ou Homo sapiens, e seus ancestrais se espalharam-se pelos continentes a partir aproximadamente de 190 mil ou 160 mil anos atrás, iniciando assim a dispersão humana na Terra. Eles se deslocavam no espaço terrestre em busca de alimentos para assegurar sua sobrevivência. Assim, há certa semelhança com os dias atuais, pois as populações ainda se deslocam, motivadas por diversas causas, entre elas a busca por melhores condições de vida. Então, a gente vê no mapa aí que o continente aonde se localiza o ponto central de partida na qual ocorreu a dispersão de nossos ancestrais foi o continente africano, como vocês estão vendo na imagem, tá bom? Então, no livro de vocês, dá para vocês fazer essa observação melhor, tá bom? Então, aqui a gente vai falar sobre migrações internacionais. Então, a gente vai ver que as migrações internacionais ocorreram quando o indivíduo deixa o seu país de uma forma voluntária para residir em caráter permanente em outro país, quando há deslocamentos espaciais voluntários da população dentro de um mesmo país, diz que é migração interna. Aqueles que deixam seu país para viver em outro país são chamados de emigrantes, tá? Então prestem atenção. E aqueles que chegam a certo país vindo de outros países são chamados de imigrantes. Embora as migrações internacionais sejam uma ocorrência antiga na história da humanidade, nos últimos anos, com a globalização da economia e das finanças e dos costumes, e com a facilidade de transporte, as migrações internacionais cresceram. Atualmente, calcula-se que mais de 230 milhões de pessoas, ou seja, né, 3% da população mundial vivem fora do seu país de origem. E para termos comparação, esse número corresponde a pouco mais do que a população do Brasil em 2017, tá bom? Então, a gente vai ver que existe imigrantes, refugiados e os deslocamentos internos. Mas o que é isso? Então, a gente vai entender agora um pouquinho sobre isso. E a gente vale lembrar que é importante saber que os termos imigrantes e refugiados não são sinônimos, de acordo com o Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiado, criado em 1950, com o objetivo de prestar assistência a eles em todo o mundo. Refugiados são pessoas que vêm obrigadas a abandonar, essas pessoas se sentem obrigadas a abandonar seu país por serem perseguidos, maltratados ou assassinados por motivos étnicos, religiosos, ideológicos e políticos, ou ainda em razão de caráter, né, de consequências de catástrofes naturais, tá bom? Portanto, são diferentes de imigrantes que deixam seu país voluntariamente. Existem também os chamados deslocamentos internos, que migram pelos mesmos motivos dos refugiados, mas para outros locais dentro de um mesmo país. Então, a gente vai falar sobre algumas das grandes dispersões humanas que aconteceram, tá bom? Então, a gente vai ver que há milhares de anos, grupos humanos deixaram seus lugares de origem rumo a outros por diversas razões. Embora grandes deslocamentos populacionais sejam conhecidos desde a antiguidade,
A seguir, a gente vai estudar apenas os principais ocorridos durante a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, o primeiro que a gente vai ver, e aí tem um mapa exemplificando, tá bom? Cada um, então a gente vai ver dos séculos XV ao XVIII. Então, um dos grandes momentos da história das migrações humanas na Idade Moderna ocorreu como consequência da expansão marítima comercial europeia nos séculos XV e XVI, com os avanços tecnológicos da navegação marítima. Os europeus, principalmente os portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses e franceses, deixaram de navegar nas proximidades da costa europeia e africana e se lançaram, né, à travessia dos oceanos, incorporando ao mundo europeu da época territórios como a América, da Ásia e da porção sul da África, tá bom? As trocas comerciais que se estabeleceram entre esses espaços geográficos impulsionaram os deslocamentos populacionais ou migrações internacionais de europeus para a América, para a Ásia e a África. Foi o caso, por exemplo, das migrações de portugueses aqui para o Brasil e de franceses para o Canadá e de ingleses para os Estados Unidos e o Canadá, tá bom? Ao mesmo tempo em que nesses séculos ocorreram as migrações espontâneas ou voluntárias, milhões de negros e africanos, né, negros africanos, foram forçados a se deslocar da África para as Américas para servir como mão de obra escrava. Foi a mais numerosa migração forçada da história humana. Calcula-se que mais de 10 milhões de negros foram obrigados a migrar para as Américas, tá bom? A gente vai ver nos séculos 19 e 20, então a gente vai dividir, né, como no livro de vocês está falando, a gente pode dividir os grandes deslocamentos populacionais do século 19 e 20 em 3 períodos. O primeiro foi durante o século XIX, aproximadamente a primeira metade do século XX, quando milhões de europeus migraram para os países do continente americano. A principal causa dessas migrações foi a busca por parte dos imigrantes por melhores condições de vida, fato de ordem material e econômica. A gente vai ter o segundo período, que se inicia com a Primeira Guerra Mundial e se estende até a Segunda Guerra Mundial e se prolonga pelos anos até 1960. A gente vai ver que a implantação de governos autoritários na Itália e na Alemanha, na União Soviética e na Espanha nos anos de 1920 e 1930 e perseguição às pessoas contrárias a esses regimes causaram grande movimento populacional na Europa, principalmente de refugiados. Ao término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e diante de uma Europa arrasada pelo conflito, muitos europeus migraram para outros países e continentes em busca de melhores condições de vida. E o terceiro período, que se inicia nos anos de 1960 a 1970, prolongando assim até os dias atuais. Nesse período, os grandes avanços científicos e tecnológicos que unificaram o mundo, permitindo as informações em tempo real, somando a rapidez dos meios de transporte e contribuíram para que os movimentos migratórios se acentuassem. Outra característica desse período é a intolerância religiosa, étnica e política, que causou em várias regiões do mundo, tá, um quadro doloroso de refugiados e deslocados, tá bom? De refugiados e deslocados internos. E aí a gente pode até ver em jornais como isso acontece, né, desses refugiados, deslocamentos, segundo o alto comissionário das Nações Unidas para Refugiados no mundo em 2016, cerca de 65,6 milhões de pessoas encontravam-se nas seguintes situações: 22,5 milhões eram refugiados, 40,3 milhões eram deslocados internos, 2,8 milhões de pessoas encontravam-se em diversos países aguardando o reconhecimento da condição de refugiados, tá bom?
E aí a gente tem na imagem, né, o Brasil, né? Então, até o final de 2016, o Brasil reconheceu oficialmente um total de 9.552 refugiados, tá bom? E aí a gente tem algumas das nacionalidades desses refugiados na imagem, e no livro vocês podem ler com mais clareza e compreender melhor, tá bom? Então, vem dizendo cada um país: Angola, Síria, Paquistão. A gente sabe também que os venezuelanos também fazem parte desse número de refugiados que, com a crise política e econômica, né, na qual a Venezuela vem enfrentando nos últimos anos, né, o Brasil se tornou uma rota mais próxima, é a rota mais próxima. Então, o número de refugiados venezuelanos nos últimos anos no Brasil, né, é grande, tá bom? Então, nossa aula é esse. Para vocês compreenderem melhor, sempre leia um livro, porque fica mais intenso. Então, você vê o vídeo, lê o livro, então você acaba compreendendo mais.